Então, vamos lá. Nesta aula, Independência do Brasil, com este quadro que eu aprendi a mexer e que, de certa forma, me ajuda a matar a saudade do quadro da sala de aula. Vamos colocar o tema aqui no meio. Lá, caixa de texto, então. E de verde, né, a cor do nosso... A principal cor da nossa bandeira. Mas, é claro, vamos dar uma... Isso. Aí, vamos levar... Vamos trazer para cá. Aí. E, como eu disse já no início, para entendermos a independência do Brasil, é preciso entender o que aconteceu algum tempo antes. E aqui, minha gente, não tem como falar da independência do Brasil sem falar do Napoleão Bonaparte. Né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui Napoleão Bonaparte. Mas, professor, por que falar do Napoleão Bonaparte? O que ele tem a ver com a história do Brasil? Né? O cara nunca veio ao Brasil, professor. O cara nunca esteve por aqui. Nem português ele falava. Mas mesmo assim, minha gente, é necessário a gente ter o entendimento. Napoleão Bonaparte, ele, como eu já falei em outra aula online, ele decretou, quer dizer, o chamado bloqueio continental, onde os outros reinos europeus estariam proibidos de fazerem comércio e de manter relações com a Inglaterra. Portugal desobedeceu e Napoleão invadiu Portugal. Isso levou a família real portuguesa a vir para o Brasil. Imagina, né, com a notícia de que Napoleão e seu exército estava a caminho de Portugal e já estava invadindo a Espanha, que fica no meio do caminho, você tem o príncipe Dom João organizando a vinda para o Brasil. Aí você me pergunta assim, professor, mas por que príncipe Dom João? Não era rei? Bom, vamos entender o contexto. Portugal era governado, em teoria, pela rainha Dona Maria I, a Louca. Por que o apelido a Louca? Porque ela, ao longo da vida, ela desenvolveu problemas mentais. Então, ganhou esse apelido pejorativo, a Louca. E quando chegou assim, um certo momento em que já não era mais possível Dona Maria governar, ela não tinha mais condições de governar. Então, o seu filho, Dom João, foi colocado como príncipe regente. O que é o regente? É aquele que governa no lugar de quem deveria estar governando, mas não pode. Então, Dom João, cuidando dos assuntos do governo português, ele organiza a vinda para o Brasil. Com toda a família real, nobres, artistas, funcionários do governo, gente da burguesia, trazendo também tesouros do governo português, mapas, documentos importantes, arquivos, etc. Tudo isso em vários navios, dando um total de pouco mais de 10 mil pessoas, vieram para o Brasil, chegando aqui no ano de 1808. Então, temos vamos lá, família real portuguesa, aliás, na verdade, chega aqui em 1807. Mentira, desculpa. 1807 foi o ano que eles saíram. Perdão. Foi o ano que eles saíram. 8 foi o ano que chegaram. E a família real portuguesa, ela chega primeiro a Salvador e depois ao Rio de Janeiro. Então, você tem aqui
o Rio de Janeiro. Deixa eu colocar aqui. Aí. O Rio de Janeiro como capital do Império Português. Rio de Janeiro, capital do Império Português, por causa da presença da família real. Da família real. Então vamos situar isso aqui para vocês. Aí. Foi o único momento na história em que o Rio de Janeiro foi capital de outro país, né, vamos dizer assim, Rio de Janeiro como capital do Império Português, e foi o único momento na história em que um país europeu teve a sua capital fora da Europa. Né? Então, Portugal tendo aí oficialmente sua capital como o Rio de Janeiro, porque a família real estava ali e o príncipe Dom João governava a partir do Rio de Janeiro. Chegando ao Rio de Janeiro, a família real portuguesa ela esteve presente no Rio de Janeiro até 1821. Ou seja, ficou, né, a família real portuguesa ficou 13 anos aqui no Brasil. E houve algumas melhorias no Rio de Janeiro. Né? Então vamos fazer um elenco aí de algumas melhorias. Então, você tem aqui como melhorias, Banco do Brasil. Olha, professor, é o Banco do Brasil mesmo que a gente conhece? É o Banco do Brasil, criado por Dom João quando ele chegou ao Rio de Janeiro em 1808. O primeiro jornal brasileiro, criado por Dom João. O Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, foi criado por Dom João. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Embora naquele momento, em 1808, a única nação amiga de Portugal era a Inglaterra. Então, né, você tem aí né, esse contexto aí onde a Inglaterra foi muito favorecida. Né? Inclusive, vamos lá, favorecimento ao comércio inglês no Brasil. Então, você tem uma presença muito forte dos ingleses aqui. Né? Deixa eu colocar aqui. Isso. Tá bom assim. E foi passando o tempo. Em 1815, Napoleão Bonaparte foi definitivamente derrotado. Ou seja, a família real portuguesa ela já tinha motivos para voltar. Mas a família real portuguesa voltou para o Brasil, voltou para Portugal, quer dizer, em 1815? Não. Ainda ficou mais um tempo. E nesse momento, ali, 1815, 1816, você tem Portugal trazendo para o Brasil, por exemplo, missões artísticas. Olha, mas o que é isso, né? Missão artística. Trouxe pesquisadores e artistas franceses para pesquisarem melhor e para escreverem e descreverem o Brasil. Até porque no século XIX,
havia um tipo de literatura que era considerado interessante na Europa, que eram os livros que falavam sobre o Brasil e sobre o continente americano, né? Então, as pessoas na Europa se interessavam muito pela natureza, pelas populações do continente americano e tal. Ah, então quer dizer que eles achavam legal isso? Achavam, mas assim, como uma coisa exótica, né? Era o exótico. Então, não era uma coisa assim que eles olhavam e falavam, vamos ver como são outros povos iguais a gente. Não, era o exótico, o diferente, né? Vamos conhecer, por exemplo, os selvagens indígenas. Era assim que se referiam, né? Então, você tem aí essa característica. E, além disso, o governo português, Dom João aí, né? Ele declara o Brasil como Reino Unido. Professor, mas o que é isso? Vou escrever aqui, ó. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é uma região no sul de Portugal, tá? O Brasil é declarado Reino Unido. Mas que diferença isso faz para o Brasil? Bom, o Brasil, enquanto era considerado colônia, era considerado, então, abaixo de Portugal, né? Então, precisando de Portugal para comércio, para relação, ou qualquer tipo de relação internacional e tal, né? Agora, o Brasil declarado Reino Unido, então o Brasil é colocado em pé de igualdade com Portugal. O Brasil poderia, por exemplo, fazer comércio sem precisar das autoridades portuguesas, porque o Brasil agora está em pé de igualdade com Portugal. E isso gerou revolta em Portugal. Por quê? Os políticos portugueses estavam com medo de que isso fosse um caminho para os brasileiros quererem a independência. Então aqui você tem, nesse contexto, a chamada Revolução Liberal do Porto, em 1820. Que foi essa Revolução Liberal do Porto? Foi uma revolta na região do Porto, litoral português, e comandada aí pela burguesia, né, ligada aí aos políticos portugueses, exigindo a volta da família real portuguesa para Portugal e instalando uma constituição em Portugal. A constituição ia colocar limites no poder do rei português. Sim, lembrando agora, né, eu esqueci de falar, que em 1818 a rainha Dona Maria tinha morrido. Então agora, de 1818 para frente, Dom João já não era mais o príncipe regente. Ele governa em nome de Dona Maria porque ela não podia. Não, a Dona Maria morreu em 1818. A partir desse ano, então, Dom João era rei de Portugal. Dom João VI. Então, em 1820, tendo a Revolução Liberal do Porto, a Constituição portuguesa, instalada nesse momento, coloca limites no poder do rei Dom João VI. E Dom João, para não perder o poder, ele volta para Portugal, em 1821. Mas Dom João VI
volta para Portugal, deixa seu filho Dom Pedro no Brasil. As autoridades portuguesas não aceitaram isso. Não aceitaram. Não, veio, beleza. Mas o príncipe que vai herdar o trono quando Dom João morrer, o príncipe tinha que ter vindo também, horas. Mas, não. Dom João deixou Dom Pedro aqui. Dom Pedro fica como príncipe governante do Brasil. Ou seja, governando em nome de Dom João VI. E aqui no Brasil começam algumas movimentações para a independência. Aproveitando-se que Dom Pedro tinha ficado, começam algumas movimentações. Porém, nós vamos ver essas movimentações na próxima aula. Porque é um assunto que vai render muito ainda. Então, na próxima aula, a gente vê a independência de fato. Precisávamos ver esse período anterior à independência para entender o caminho. Aí, na próxima aula, a gente vê a independência